Olá, caríssimas, olá, caríssimos. Eu sou o professor Ricardo Ferrara. Inauguro nesse exato momento um novo programa, Repercussão Filosófica, que é uma proposta de leitura e imersão de textos filosóficos de autores da filosofia. Então eu trarei como proposta de hoje Santo Agostinho, ou se você preferir, Agostinho de Hipona. Então trataremos exatamente o seguinte, colocando algumas linhas gerais do pensamento do autor e logo em seguida uma leitura, uma imersão a partir de um excerto do texto de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Então vamos lá, o nosso autor é Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Ele acabou nascendo em Tagaste, ali próximo da Argélia, em 354 e acabou falecendo em 430. Ele acabou interpretando ou reinterpretando três grandes linhas, três grandes tradições, a saber, a antiga. Quando a gente fala de tradição antiga, a gente está falando da tradição grega, de autores como Sócrates, Platão, Aristóteles, até mesmo os pré-socráticos, e por aí vai. Também da tradição romana como Cícero, Porfírio e outros autores também helênicos. Então ele acabou trabalhando esses diversos autores, mas sempre sob o estrado do cristianismo. Ele era um católico, ele era um cristão, então ele tinha esse percurso e esse contato com os autores da filosofia, sendo um católico e sendo um cristão. Então ele considerava o saber como um caminho para a compreensão da Sagrada Escritura. Então nós temos aqui duas situações, dois movimentos. Nós temos aqui a fé e nós temos aqui a razão. É um dos grandes propósitos, um dos grandes problemas que perpassa a obra de Santo Agostinho. Fé e razão, razão e fé. Há caminho possível para a fé até a razão? Há caminho possível da razão a partir da fé? Então ele acaba trabalhando sobre o estrado do cristianismo a partir do catolicismo, mas ele não se priva de conversar, de dialogar com outras correntes da sua época, do seu contexto e até antiga, como nós tratamos aqui, a tradição antiga, grega, a helênica e também a romana. Então esse é o grande itinerário de Santo Agostinho. A fé tem relação com a razão e a razão tem a relação com a fé também. Ele traz também outros temas fundamentais e importantes que acabam permeando, perpassando a obra de Santo Agostinho, como por exemplo, mal, o problema do mal, que ele acaba trabalhando sobre uma ótica cristã, sobre a liberdade, o livre-arbítrio e, como nós já tratamos, a relação entre a fé e a razão, ou entre a razão e a fé. Então, em linhas gerais, tratando sobre o pensamento desse grande autor, que não é simples adentrar a obra dele, é por isso que é preciso ali uma preparação. Não adianta entrar de peito aberto na leitura desse autor, sem conhecer, por exemplo, um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, autores da tradição romana, autores do helenismo. É importante lê-los antes, porque, de certa forma, o autor ele acaba conversando e dialogando com todos esses interlocutores, por assim dizer. Então vamos agora à leitura e imersão do texto de Santo Agostinho. Eu vou trazer para vocês a obra Confissões, que é célebre, é notável no pensamento do autor. Temos aí essa tradução portuguesa, que ela é excelente, ela é ótima, ela é muito boa e que eu recomendo para vocês adquirirem e comprarem e conhecer mais o pensamento do autor. Vale a pena adquirir esse livro, Confissões de Santo Agostinho, que é a tradução de Arnaldo do Espírito Santo, João Beato e Maria Cristina de Castro Maia Souza Pimentel, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 2004. Vale a pena, fica aí essa dica. Então vamos ler, fazer essa leitura desse excerto de Santo Agostinho a partir do seu texto Confissões. É um texto que trata sobre o tempo, a reflexão filosófica sobre o tempo. Não houve, pois, tempo algum em que não tivesse feito alguma coisa, porque tinhas feito o próprio tempo, e nenhuns tempos te são coeterno, porque tu permaneces. Ora,
Se os tempos permanecem, não seriam os tempos. O que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com brevidade? Quem poderá apreendê-lo, mesmo com um pensamento, para proferir uma palavra acerca dele? Que realidade mais familiar e conhecida do que o termo que evocamos na nossa conversação? E quando falamos dele, sem dúvida, compreendemos e também compreendemos quando ouvimos alguém falar dele. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que é, mas se quiser explicá-lo a quem me perguntar, não sei. No entanto, digo com segurança que sei que se nada passasse, não existiria o tempo passado, e se nada adviesse, não existiria o tempo futuro, e se nada existisse, não existiria o tempo presente. De que modo existem, pois, estes dois tempos, o passado e o futuro, uma vez que, por um lado, o passado já não existe, por outro, o futuro ainda não existe? Quanto ao presente, se fosse sempre presente, não se passasse a passado, já não seria tempo, mas eternidade. Logo, se o presente, para ser tempo, só passa a existir porque se torna passado. E como é que dizemos que existe também este por causa de existir? É aquela porque não existirá, ou seja, não podemos dizer com verdade o que o tempo existe, senão porque ele tende para o não existir. Então, esse é o trecho do texto Confissões, do livro 11, do capítulo 14, de Agostinho de Hipona, ou se você preferir, Santo Agostinho, que trata sobre a reflexão filosófica sobre o tempo. Está falando sobre eternidade, o tempo que não passa, e está falando sobre o nosso tempo, desse espaço e desse tempo, do passado, do presente e do futuro. Ele está analisando que o passado eu não tenho mais acesso, ele não existe mais, ou apenas ele existe na memória. O futuro ainda não veio, então ele não existe. Eu só tenho o hoje, eu só tenho o presente. Então é essa reflexão, a grosso modo, que ele acaba trabalhando de uma maneira belíssima, riquíssima e até mesmo original. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa leitura e dessa imersão do texto filosófico de Confissões de Santo Agostinho. Teremos oportunidade para refletir sobre outros textos de outros autores em outros momentos, nesse mesmo momento do Repercussão Filosófica com o professor Ricardo Ferrara. Grande abraço para vocês, caríssimos e caríssimas, e até a próxima oportunidade. Grande abraço para vocês. E siga as nossas redes sociais. Grande abraço.